Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Esta é uma série sobre santuário, sobre a unção do santuário. Estamos tratando aqui aspectos do núcleo da doutrina adventista sobre o livro de Hebreus, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Eu estou acompanhado do Anderson Velten. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Diga oi aí para os nossos ouvintes. Saudações a todos os irmãos que estão acompanhando esta série aqui no canal Adventismo Vivo. O Anderson é do canal História na Profecia. Se você ainda não conhece, digite aí no YouTube História na Profecia e se inscreva. Você vai encontrar um excelente curso de Apocalipse com muitas informações históricas, arqueológicas, animações fantásticas. Então, o curso está em andamento, você inscreva-se lá e estude o livro do Apocalipse. Mas hoje nós estamos aqui tratando sobre o santuário. No vídeo 1 nós fizemos uma retrospectiva do desenvolvimento doutrinário do santuário e falamos ali da crise do santuário, uma crise profunda, né, na Igreja Adventista, capitaneada pelo doutor Desmond Ford, que se reuniu com todos os teólogos em Glacier-View, né, em 1980, então... Agora, em outubro, estamos completando 40 anos de Glacier-View, 40 anos depois da crise do santuário. Eles se reuniram para tratar do assunto, mas ficou decidido que o Dr. Ford estava se desviando da teologia adventista, do sistema doutrinário adventista, então ele não mais ficou como pastor da Igreja Adventista. A igreja publicou, né, a coleção de livros do Darcon, nós mostramos isso aqui. Depois Juarez Oliveira também pesquisou bastante sobre o assunto e publicou 2 livros relacionados à cronologia, que é esse aqui, ó, Estudos Cronológicos relacionados a Daniel 8:14 e 9:24. Está em inglês. Isso é um núcleo, isso é um resumo do livro da pesquisa de Juarez. E tem agora essa coautoria que é Juarez, a pesquisa do Juarez, explicada aí pelo Anderson Velten, que é coautor deste livro, um livro com 600 páginas, maravilhoso, com muita informação, muitos gráficos, para deixar esse assunto mais fácil. Agora, por que nós estamos aqui discutindo se o santuário foi ungido, se o santuário não foi ungido, essas minúcias aqui no livro de Hebreus? Não é muito melhor a gente pensar na salvação que Jesus nos dá, né, e acabar com essas disputas teológicas? Né? Por que isso é importante? Na verdade, meu amigo, às vezes a gente está se focando, achando que o ponto ali é a minúcia, mas o ponto é bem maior. Deixa eu lhe mostrar aqui um livro chamado O Abalo do Adventismo. Isso aqui foi escrito por Geoffrey Paxton. Ele era um ministro anglicano que estudou a Igreja Adventista. E na introdução ele fala assim, olha, muitas pessoas dizem que a Igreja Adventista é uma seita e criticam a Igreja Adventista por isso, que eles têm uma profetisa, que eles guardam sábado, e ó, nada disso vai nem sequer arranhar o edifício adventista, que é muito bem montado. Ele fala assim, o ponto principal adventista se chama justificação, é a doutrina da salvação. Porque lá eles têm, né, eles dizem que creem em Jesus, etc., mas tem um negócio de santuário que é como se fosse a negação do sacrifício de Cristo, né? A expiação não ocorreu na cruz, e Jesus ele subiu, está num santuário, e em 1844 começa a obra do juízo investigativo. Então, esse é o núcleo adventista que tem que ser atingido, essa é a parte principal que não se enquadra com a teologia protestante de Calvino e Lutero. Então os adventistas não são protestantes. Os adventistas, eles estão fora do protestantismo por causa da doutrina do santuário, por causa do juízo investigativo. Então, isso precisaria ser desmontado. E ele passa, é um estudo sociológico, né, a observar como que, em algumas décadas, os adventistas fizeram um aceno aos evangélicos. E aqui você tem parte da história de Desmond Ford. O livro foi escrito na década de 80. E eu quero mostrar aqui, ó, eu ganhei isso aqui por herança do meu bisavô Germano Stabno, irmão do pastor Paulo Stabno, que foi presidente da associação em São Paulo, foi irmão do pastor Zeferino Stabno, que esteve ali no IPAI, no IAN, muitos vão conhecer. Ele era um estudioso, ele não fez teologia, mas estudava muito a Bíblia. Então eu tenho esse livro aqui e nós temos que estudar, nós temos que compreender isso. Sabe por quê? Porque dependendo de como você entende a doutrina da salvação, você vai esvaziar completamente a doutrina do santuário. Você vai crer em um modelo de justificação calvinista luterano, que não terá espaço para um ministério de Cristo no Santíssimo, que examina livros, né, onde nomes são confirmados, nomes são riscados do livro da vida, não vai se encaixar.
Então, o modelo wesleyano, o modelo metodista, ele permite um encaixe ali, uma harmonia entre o plano da salvação e a doutrina do santuário. Então, o que o Geoffrey Paxton está falando aqui é o seguinte: os adventistas não se encaixam na doutrina protestante de Lutero e Calvino. Então, isso aqui vai refletir no assunto básico: quem vai para o céu? O que determina se uma pessoa está salva ou perdida? Então, não se trata de uma minúcia teológica, mas é do núcleo da doutrina cristã, que é a salvação. Aliás, Tiago, se você me permite, alguns podem ficar a pensar ao ouvir a sua exposição, mas nós não acreditamos que Martinho Lutero e João Calvino foram suscitados por Deus, foram grandes reformadores, homens de Deus, levantados por Deus para uma obra especial. Inclusive com capítulos no Grande Conflito. Vários capítulos de O Grande Conflito, de Ellen White. Enaltecem a obra de Martinho Lutero e de João Calvino como expoentes da verdade, como defensores da verdade. Como é que os pioneiros do Adventismo e a própria Ellen White viam a obra de Martinho Lutero e de João Calvino? Viam na perspectiva da história cristã, em que depois da igreja primitiva ocorreu a grande apostasia, a igreja cristã se desviou dos trilhos da verdade, avançou no erro por uma mistura de cristianismo, alguns elementos do judaísmo e principalmente o paganismo. Houve uma mistura da verdade com o erro, fazendo surgir um sistema religioso deturpado que não estava inteiramente em harmonia com as escrituras sagradas, mantinha alguns pontos da verdade, mas obscurecidos por muitos elementos decorrentes da filosofia grega, decorrentes dos costumes pagãos, tanto de Roma quanto dos bárbaros germânicos, ou seja, era uma mistura, era uma falsa religião, uma falsificação da verdade. E Deus suscitou então, progressivamente, homens para restaurar a verdade. E essa restauração, na compreensão dos pioneiros do Adventismo do Sétimo Dia e de Ellen White, foi uma restauração progressiva. Ela não foi uma restauração total com uma pessoa ou com uma geração. Ela não terminou no século XVI. De maneira nenhuma, ela não terminou no século XVI. Ela avança. Ela começa com Martinho Lutero e com João Calvino, com alguns pontos importantes, como, por exemplo, a supremacia das escrituras em detrimento da tradição da igreja. As escrituras são uma regra de fé e prática e não as tradições dos homens. Foi um ponto que Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram muito. Também a salvação pela graça mediante a fé. Mas o que eles queriam dizer com a salvação pela graça mediante a fé? Significando isso que quem determina a minha salvação, quem determina a salvação de qualquer um, é Deus numa relação pessoal com o indivíduo. É a relação de aliança, de concerto entre a alma e Deus, por meio da fé, e não um líder religioso. Como era antes, na Idade Média, por ocasião, né, da proeminência da Igreja Romana? Você possuía uma religião sacramental e a graça só era infundida no crente que praticasse os sacramentos. Os ritos da religião oficial medieval. Aqueles ritos eram considerados ritos mágicos. Sim. Por meio daqueles ritos, o batismo, o casamento, sacerdócio, a Eucaristia, no caso, que é a ordem, né? Esses ritos é que eram capazes de infundir a graça no indivíduo. De modo que não havia salvação para o crente fora da igreja. Da igreja organizada oficial medieval. Somente por meio dela haveria salvação. Martinho Lutero e João Calvino se insurgiram contra isso, dizendo: não, a salvação não depende de ritos, a salvação não depende de ordenanças humanas, não depende de cerimônias, a salvação depende de uma relação pessoal da alma com Deus. Não depende da vontade do Papa, não depende da vontade dos bispos, não depende da vontade de sacerdotes, de pastores, de seres humanos. Depende de uma relação
pessoal do indivíduo com Deus. É claro que essa relação é uma relação que é motivada pela graça de Deus, porque é a graça de Deus que comove o nosso coração, que atinge a nossa mente. Se Deus não agisse, nós não nos arrependeríamos, nós não buscaríamos a verdade, nós nos desviaríamos cada vez mais no erro. É porque Deus age, e Deus está sempre disposto a agir, e Deus está agindo a todo momento, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos atraídos pelo sacrifício de Jesus. E aí cremos em Cristo, cremos em Deus e aceitamos obedecer a Deus, seguir a vontade de Deus, é que nós podemos ser salvos por essa graça que atua em nós, que vem de Deus. Então, isso foi o que Martim Lutero e João Calvino propuseram em oposição àquelas falsas doutrinas. Mas isso não quer dizer que Martinho Lutero e João Calvino tivessem redescoberto todas as verdades. Exato. Eles continuavam crendo no batismo infantil. Martinho Lutero foi, mesmo depois de romper com a igreja romana, ele era devoto de Maria. Para surpresa de muitos protestantes, ele era devoto de Maria. Ele não rompeu de imediato com todo aquele arcabouço doutrinário. Ele não abandonou o conceito totalmente da transubstanciação, ele simplesmente substituiu o conceito da transubstanciação da missa, da Eucaristia, pelo um conceito de consubstanciação. Já Zwinglio trouxe a luz melhor sobre esse assunto, dizendo, não, o pão e o cálice, o vinho, são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Então, cada reformador trouxe uma verdade. Quando nós abrimos o livro O Grande Conflito, nós temos os capítulos apresentando essa restauração da verdade. Progressiva. Em ordem. Então, se eu não me engano, o capítulo 14 vai falar de Martinho Lutero. E aí depois fala Antes, talvez é o 7. Então, vou esquecer o capítulo aqui. Fala de Lutero, aí depois fala de Calvino, Zwinglio, né? E vai progredindo. Mas antes de chegar no movimento adventista, eu só queria fazer essa observação. Ele não pula de Lutero para Guilherme Miller. Não. Entre Lutero e Guilherme Miller, nós temos John Wesley e o movimento metodista, Sim. que faz uma ênfase na santificação. Sim. Então, por que eu estou querendo destacar aqui? Boa parte dos pioneiros adventistas, eles vêm do metodismo. Inclusive Ellen White, ela tinha sido metodista. E eles entendem que o metodismo estava alguns passos à frente dos reformadores da primeira onda. Sim. Né? O metodismo tinha a fé, essa mesma concepção de Lutero e Calvino, e também uma noção da santificação. Aí por que eu estou falando isso? Na biografia aqui de Ford, é feita uma ênfase de que a verdadeira reforma protestante foi apenas a de Lutero e Calvino, e que ela termina ali. A ponto de que aqui no livro, em várias, não apenas uma vez, é dito que o metodismo, o wesleyanismo, enlameou a verdade da justificação. É usada essa palavra, enlameou. Então há uma resistência grande por parte de algumas linhas teológicas quanto à teologia de John Wesley, que não é de John Wesley, é a maneira que ele interpreta as escrituras, né? Salvo para boas obras. Então, eu não sei se você ia considerar, mas eu ia arrematar aqui. O que acontece? Esse livro, ele está dizendo, olha, o adventismo não é protestante, porque ele está seguindo na linha do metodismo de John Wesley. E ele mostra como alguns teólogos como La Rondelle, Heppenstall e principalmente Desmond Ford estavam trazendo de volta a igreja adventista, né? Tirando ela dos eixos do metodismo e do wesleyanismo para uma concepção protestante. Isso produz a crise do santuário. Aqui, nessa biografia do Ford, o biógrafo deixou bem claro que o Ford relutava em ter que abandonar a doutrina do santuário. Tanto que o pastor Tim me falou pessoalmente que ele fez um trabalho, né, mostrando o Desmond Ford antes que respondia o Desmond Ford de depois. Ele pegou os argumentos do Desmond Ford em defesa da doutrina do santuário para responder o Desmond Ford de depois, que estava contra o santuário. Esse trabalho é bem interessante. Então, o Desmond Ford relutou em abandonar esse edifício, essa plataforma. Tiago, mas por que ele o fez? Mais uma vez aqui no livro diz que Desmond Ford era muito dependente das obras de evangelistas, né, calvinistas e luteranos. Ele gostava, apreciava dessa primeira onda da reforma.
E sendo que ele estava nessa primeira onda da reforma, que a pessoa era justificada por fé, ótimo. O problema era que não existe espaço para santificação, termina aqui. Como encaixar um juiz investigativo que vai avaliar a vida dos crentes, vai avaliar os livros de registro, uma vez que Cristo já morreu na cruz, né? E então a pessoa deveria ter a certeza da salvação, já deveria estar tudo certo aqui. Não, ela não deveria depois se deparar com um juízo que avaliaria novamente os livros de registro. Então, depois de relutar muitos anos, essa compreensão do evangelho, a compreensão da doutrina da salvação, empurra o Desmond Ford para derrubar a doutrina do santuário. Então o que eu quero dizer não é que ele não gosta, eu não gosto aqui dessa doutrina do santuário, eu não gosto disso aqui. Não, ele tentou defender isso. Só que em nenhum momento da vida ele não mais consegue conciliar isso com as suas concepções de evangelho. Ele fala, olha, ou é um ou é outro e eu vou ficar com essa linha. Ou seja, por abraçar um conceito puramente luterano, calvinista da salvação, da doutrina da salvação, mesmo que não tenha chegado ao extremo de defender a predestinação, mesmo que não tenha chegado a esse extremo, mas abraçando conceitos luteranos e calvinistas da salvação, da doutrina da salvação, Desmond Ford foi colocado por esse processo numa rota de colisão com a doutrina do santuário, tal como tradicionalmente defendida pelos adventistas do sétimo dia desde a época dos pioneiros. É isso que você acaba de nos dizer. Então, nós precisamos entender esses pontos, essas observações de Hebreus, nós precisamos entender aqui a doutrina do santuário, porque isso está relacionado com a doutrina da salvação e é a doutrina mais importante do cristianismo, é o núcleo, é o coração, ok? Após esses esclarecimentos que mostram o quão importante é compreender a doutrina do santuário, nós vamos retornar às 9 objeções que foram deixadas em aberto no vídeo 1, no final do vídeo 1, são 9 objeções dentro do livro de Hebreus, são argumentos utilizados por Desmond Ford e argumentos utilizados por evangélicos até hoje contra a doutrina do santuário. E eu vou passar aqui ponto por ponto e Anderson, você vai nos dizer como responder a essas questões. A primeira está lá em Hebreus 1:3. Ali é dito, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus se assentou à destra de Deus. Então, depois de ter feito, parece que o texto diz que a purificação dos pecados já foi realizada. Como então nós dizemos que o santuário será purificado, Começou em 1844. Tiago, realmente esse é um ponto que é suscitado por vários evangélicos contra a doutrina do santuário, tal como compreendida pelos adventistas do sétimo dia. E de fato, aqui o texto fala de uma purificação dos pecados que ocorreu por ocasião da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o texto fala que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então está se referindo a algo que teria acontecido antes de Jesus subir aos céus, ou seja, na sua morte e sepultamento, ali na morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós precisamos observar que mesmo na carta aos Hebreus, a ideia de purificar não aparece apenas com um verbo no passado. Aqui se diz depois de ter feito a purificação dos pecados. Mas se nós olharmos Hebreus capítulo 9, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, ao passo que Hebreus capítulo 1, versículo 3 parece colocar a purificação no passado, aqui se usa um verbo no futuro para se falar da purificação. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o que nós podemos concluir pela comparação destes dois textos, Tendo feito a purificação e purificará. Eu posso dizer que é um processo, Começa na cruz, esse processo se estende ao longo dos anos. Qual é a resposta a Hebreus 1:3? É exatamente isso, Tiago. Nós temos que observar primeiramente que
Hebreus capítulo 1, versículo 3, não diz depois de ter feito a purificação do santuário. Isso não é dito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não vamos extrair mais do texto do que está escrito. O texto diz apenas, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus se assentou à destra da majestade nas alturas. Por sua vez, Hebreus capítulo 9, versículo 14, traz o verbo purificar no futuro. Purificará. E a ideia correta é exatamente essa. Temos aqui um processo. Tanto é assim que na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 9, lemos: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se levarmos a objeção evangélica às últimas consequências, teríamos que rejeitar o que João escreveu aqui na primeira carta dele, no capítulo 1, versículos 7 e 9, uma vez que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, é dito depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, se isso tiver que ser levado às últimas consequências... O João também está errado aqui, né? Deveríamos dizer que não. Na cruz, Jesus já purificou todos os pecados, não há mais nada para ser purificado. Logo, não faria sentido João dizer que se nós confessarmos os nossos pecados e andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, ou seja, presente, atualmente ainda, mesmo décadas depois de Jesus já ter morrido na cruz, Jesus ainda purifica de todo pecado e ele é capaz de purificar, mesmo depois disso, de todo pecado. Ora, isso na verdade revela não uma contradição, não há contradição entre o que João escreveu em sua primeira epístola e a carta aos Hebreus. O que nós vemos aqui é que essa purificação é um processo, sendo que Jesus na cruz sofreu e morreu pelos nossos pecados. Do horto de Getsêmani à cruz do Calvário, Jesus suportou a culpa pelos pecados de toda a humanidade. Ele foi separado de Deus, o Pai, e foi angustiado. Ele se angustiou de maneira misteriosa, até incompreensível, por causa do peso dos nossos pecados. E ali começou a obra da purificação. E sempre que nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, e o perdão é registrado nos livros do céu com base nos méritos e no sacrifício de Jesus, estamos sendo purificados dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que essa obra já tenha sido completada. Então, para concluir, o texto de Hebreus não deve ser levado de modo absoluto no tempo do passado, senão ele excluiria outros textos da Bíblia, né? Sim, exatamente. Ele purificou, ele purifica e terminará a purificação ao fim do juízo. Exatamente, ao fim do processo de purificação do santuário celestial. Definitivamente não há contradição nenhuma aqui. Aqui existe um processo. Purificou, está purificando, continua a purificar, purifica e ainda purificará o santuário celestial. Ele terminará de purificar o santuário celestial ao fim da obra do juízo investigativo. Então vamos para o ponto 2. Em Hebreus 1:3, 8:1, 10:12, Hebreus 12:2, diz que Jesus ascendeu ao céu e assentou-se à destra da majestade, assentou-se do lado direito de Deus. Isso não seria uma indicação que a sua obra terminou na cruz? Ele realizou seu ministério aqui na terra, ele morreu de maneira a expiar todos os pecados, a expiação teve um fim. Agora não existe um santuário onde ele vai ficar ali em pé, cumprindo um cerimonial como o do sacerdote no santo, depois cumprindo outro cerimonial. Não tem nada disso. Ele subiu ao céu e se assentou, só está esperando Deus dar ordem. Olha, você pode voltar e buscar a humanidade, os fiéis, os que aceitaram o seu sacrifício. Não seria essas expressões de que ele se assentou à destra de Deus indicativo de que não existe mais obra após a cruz? Tiago, para alguns esse argumento pode até impressionar, é um argumento suscitado por alguns dos que se opõem e criticam
a nossa compreensão tradicional adventista do sétimo dia, da doutrina do santuário, mas a verdade é que eles supõem, sem base em nenhuma declaração expressa das Escrituras, de que o assentar-se ao lado do Pai tenha o sentido de obra concluída. Eles não possuem nenhum verso, nenhum texto que diga isso, que equacione assentar-se ao lado do Pai a terminar a obra, ou descansar após concluir uma obra. Nenhum texto diz isso. Muito pelo contrário. Quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que o assentar-se tem outro sentido. E isso já foi percebido pelos teólogos adventistas que se reuniram ali em Glacierville. Isso foi percebido. Pois falo de Glacierville porque essa também era uma observação e uma objeção feita por Desmond Ford. Quando nós vamos para o primeiro livro de Crônicas, ao capítulo 29, versículo 23, Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Tiago, observe bem que o texto diz que Salomão se assentou no trono do Senhor em lugar de Davi. Isso não significa que Salomão ali tenha concluído o seu trabalho, que não tivesse mais nada para fazer. Muito pelo contrário. Quando um rei se assentava no seu trono pela primeira vez, não era porque ele tinha concluído o seu trabalho, mas é porque ele estava, naquele momento, iniciando o seu governo. E o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Nós precisamos nos lembrar de que o Novo Testamento revela a existência de dois reinos, um reino da graça e um reino da glória. Esses dois reinos são revelados em o Novo Testamento de que maneiras? Em primeiro lugar, pela menção a um trono da graça e pela menção a um trono da glória. Hoje, nós somos chamados, nós somos convidados a nos aproximarmos, a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ao passo que Mateus capítulo 25, versículo 31 diz que quando Jesus vier pela segunda vez em glória e majestade, então e somente então ele se assentará no trono da sua glória. Somente então ele se assentará no trono da sua glória. E por que é assim? Porque atualmente Jesus é rei do reino da graça, mas no seu segundo advento ele se tornará rei do reino da glória. E talvez alguns fiquem confusos e não consigam distinguir qual é a diferença entre um reino da graça e um reino da glória. O reino da graça é o reino que Jesus exerce hoje sobre os seus súditos, que estão espalhados entre as nações gentílicas. Existem alguns aqui, outros acolá. Esse é um reino invisível. O reino de Deus está dentro de você? Exatamente. Jesus disse que o reino de Deus não vem de maneira aparente, de maneira visível. Ele estava se referindo ao reino da graça, que já existe hoje e sobre o qual Jesus já é rei. Ele é rei do reino da graça. É um reino sem território. Os súditos desse reino estão espalhados pelas nações gentílicas num mundo em que Satanás é o príncipe deste mundo por usurpação. Um mundo que está em trevas e que é governado por principados e potestades. Mas já existe o reino da graça. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele se assentou no trono da graça para ser rei do reino da graça. Um reino que não tem território. Mas no final do juízo investigativo, Deus o Pai, que é o ancião de dias de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e versículo 13, entregará para Jesus, o Filho do Homem, o reino representado pela cidade santa, capital do novo reino. E então agora Jesus, já tendo a capital do novo reino, virá em glória e majestade
e então se assentará no trono da sua glória. E aí ele se transformará em Rei da glória, do reino da glória, levará o seu povo para ficar durante 1000 anos no céu, realizando o juízo, e depois Jesus e os salvos descerão para esta terra, a cidade santa também descerá, os ímpios serão destruídos, e a terra será renovada. Jesus fará novos céus e nova terra nos quais habitará a justiça. E aqui será o reino da glória. Então são 2 reinos. Então é importante nós entendermos isso para sabermos e para compreendermos que quando Jesus se assentou à destra do Pai... Ele se assentou no trono da graça. No trono da graça, para começar o seu governo sobre o reino da graça, sobre os seus súditos, de tal forma que assentar-se à destra de Deus não significa de modo algum que o trabalho de Jesus já tenha terminado e que ele não tinha mais nada a fazer em prol da salvação dos seres humanos. Muito pelo contrário, ele tinha completado a parte terrestre do sacrifício. E ainda havia muita coisa. Mas ele teria que subir aos céus, e ele de fato subiu, para cumprir a parte sacerdotal que ele tem cumprido e está cumprido desde que ele subiu aos céus. Portanto, assentar-se no trono da graça não significa de maneira nenhuma que o trabalho da salvação já tenha ali terminado totalmente. E até os evangélicos suscitam muito a fala de Jesus na cruz. Jesus teria dito, e disse de fato, está consumado. E eles dizem, olha, a doutrina adventista é errada porque Jesus disse que já estava tudo consumado. Novamente, eles estão extraindo do texto muito mais do que o texto está oferecendo. O texto não diz que, quando Jesus declarou está consumado, toda a obra de Jesus já teria terminado. Quando Jesus diz ali está consumado, era a obra de tomar sobre si os pecados da humanidade, sofrer e morrer em lugar dos seres humanos e dar a sua vida em favor dos seus amigos. Mas uma outra parte da sua obra... Aquela parte do pacto foi consumada. Era muito importante, era central, ela foi consumada, foi realizada, mas uma outra parte tão importante quanto ainda precisava ser desenvolvida, desempenhada no santuário celestial. Então, para resumir esse argumento aqui, se alguém lhe perguntar, Jesus se assentou à destra do Pai e, portanto, isso é um indicativo de que ele terminou sua obra. Primeiro ponto, não há nenhum texto na Bíblia que diz que o assentar-se é sinal de que alguém terminou a sua obra. E depois existe o texto lá de Salomão, que ele se assenta para iniciar o seu reino. Jesus, então, assentou-se no trono da graça, mas ainda tem o trono da glória, um grande ministério pela frente. Resumindo o argumento. Ponto 3, de acordo com Hebreus 9:24, que diz que Jesus compareceu agora por nós diante de Deus, né? Os evangélicos, os que querem combater a doutrina do santuário, dizem assim, olha, vocês dizem que Jesus só entra no Santíssimo em 1844, mas aqui diz que ele já compareceu agora por nós diante de Deus. E aí? Tiago, esse é mais um exemplo de como os que atacam a doutrina adventista do santuário extraem de um texto muito mais do que o texto está dizendo. Hebreus capítulo 9, versículo 24, não diz, definitivamente não diz, que Jesus entrou no Santíssimo. Não aparece a palavra Santíssimo, não aparece Santo dos Santos, não aparece um sinônimo, não aparece nada disso em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz para agora comparecer por nós diante de Deus, perante Deus. É isso o que Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz. Então, se nós queremos entender do que é que Hebreus capítulo 9, versículo 24 está falando, nós precisamos entender onde é que Deus está e diante do qual Jesus compareceu. Aí a pessoa vai argumentar, não, Deus ele sempre está no Santíssimo, porque a Arca da Aliança estava no Santíssimo, então Deus está no Santíssimo. Nós voltaremos a essa questão, a esse ponto, mais para frente, futuramente. Vamos deixar essa questão então, tudo bem. Um Primeiro, pouco para com esse depois. ponto é o seguinte, o texto diz que ele compareceu diante de Deus e não podemos extrair além disso. Onde está Deus? Bom, aqui está dizendo diante de Deus. Né? Mais para frente você vai saber como responder isso aqui. Bem, vamos para o ponto 4, a expressão além do véu que aparece em Hebreus 6, 19 e 20. Né? Ela seria uma alusão ao lugar santíssimo pelo seguinte,
O santuário possui 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, e os evangelistas, inclusive, falam do véu que existia entre os 2 compartimentos e que se rasgou por ocasião da morte de Cristo. Então, se lá no céu existem 2 compartimentos, e se aqui em Hebreus 6, 19 e 20 diz que ele entrou além do véu, então isso aqui seria uma alusão ao Santíssimo. Ele entrou diretamente no Santíssimo. Como responder essa objeção? Tiago, realmente os evangélicos que se opõem à compreensão adventista da doutrina do santuário frisam muito esse ponto. Esse é um ponto bem destacado. Bem destacado. O texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20, por causa dessa expressão, além do véu. E o que eu posso dizer a esse respeito? Bem, em primeiríssimo lugar, nós precisamos nos lembrar de algo que está claro no Antigo Testamento, que na estrutura total do santuário havia 3 véus. Peraí, não existia só um véu, não? Não, existiam 3 véus. Ah, então isso aqui já começa a mudar a história. Se existiam 3 véus... Existia o véu de entrada para o átrio, existia o véu de entrada para o lugar santo e existia o véu de entrada para o lugar santíssimo. Então, na estrutura total do tabernáculo do deserto, se nós pensarmos no tabernáculo do deserto, havia 3 véus. Então, nessa sequência. O sumo sacerdote que no dia da expiação entrava no Santíssimo, ele atravessava 3 véus, né? Atravessava 3 véus. O primeiro, o exatamente. segundo e o terceiro. Sim. A carta aos Hebreus fala de 2 véus. Peraí, mas onde nós temos esses 3 véus no Antigo Testamento? Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 40. Vamos ler, que eu acho que esse ponto é muito importante, eu Sim. acho importante frisar. Êxodo, capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versículo 21 diz: Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Ok. Esse é o véu de entrada para o Santo dos Santos, o Santíssimo, porque foi mencionada a Arca da Aliança. 28. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Olha aí, reposteiro é o tecido que fica numa porta e separa 2 ambientes. Então tem o reposteiro do Santíssimo, o reposteiro do Santo. E depois nós temos o versículo 33, em que lemos: Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então aqui está consumado e fundamentado. 3 véus, os reposteiros aqui. Você anote na sua Bíblia ali em Hebreus capítulo 6, 19 e 20, você anota de lápis ou de caneta aqui a referência a Êxodo 40, versos 21, 28 e 33, é isso? Exato. Então tá, então aí está que existem esses 3 véus. Agora, é importante esclarecer que na carta aos Hebreus, no capítulo 9, são mencionados apenas 2 véus. Por quê? Porque a carta aos Hebreus está se concentrando no tabernáculo propriamente dito, na tenda. Não está tratando do átrio, está tratando somente da tenda, sem tratar do átrio. E aí o véu do lugar santo é o primeiro véu e o véu do lugar santíssimo é o segundo véu. Tanto é assim que Hebreus capítulo 9, no versículo 3, diz por trás do segundo véu. Se o texto fala por trás do segundo véu, que é o que dá entrada para o Santíssimo, é porque havia um primeiro véu naquela tenda. Na tenda em si só havia 2 véus, o véu da entrada do santo e o véu da entrada do Santíssimo. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que havia 2 véus no tabernáculo em si, na tenda, e mais um véu de entrada do átrio, totalizando 3 véus. Então, pensar a expressão além do véu e já concluir... Não quer dizer muita coisa, né? E já concluir que tem de ser necessariamente o véu do Santíssimo é um salto lógico muito grande. É um grande salto. Eu tenho 3 véus.
Aí eu pego a expressão além do véu e já concluo que tem de ser o véu do Santíssimo. Isso é um salto argumentativo muito grande. Então eu quero deixar bem claro para os ouvintes aqui que nós estamos enfrentando essas objeções de um modo sério. Nós não vamos aqui simplesmente pegar outro texto e falar que é assim porque tem que ser. Não, nós estamos trabalhando texto por texto aqui para demonstrar a seriedade com que o assunto deve ser abordado. Então você perceba que nós estamos sendo técnicos e dizendo não dá para simplesmente considerar uma hipótese. Pode ser que era o véu do Santo dos Santos? Pode até ser. No primeiro momento da reflexão, nós pode até ser. Podemos levar agora essa consideração. O texto não é absoluto. Você não pode, com base nesse texto, falar ele entrou no Santo dos Santos. Por quê? Porque esse texto aqui está além do véu. Que além do véu pode se referir a outras coisas também. Até porque, Tiago? Pode ser até o véu do Santíssimo. Vamos trabalhar com todas as hipóteses. Eu gostaria de deixar bem claro aos ouvintes que nós não estamos simplesmente fazendo uma apologética cega aqui porque queremos provar. Existe a hipótese de estarmos errados? Existe. Então vamos trabalhar. Esse véu aqui poderia ser o do Santíssimo? Poderia. Mas poderia ser o do Santo? Poderia. Não dá para criarmos um fundamento absoluto apenas com a expressão além do véu, sendo que vimos na Bíblia, em Êxodo e em Hebreus, que existem mais de um véu. Até porque, Tiago, aqui no livro de Números, capítulo 18, versículo 7, nós lemos o seguinte: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, falando a Arão. Os filhos aqui são os filhos de Arão, sacerdotes. Em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Veja, o texto está falando do ofício não somente de Arão, mas de Arão e de seus filhos, para eles atenderem ao vosso sacerdócio, sacerdócio de Arão e dos filhos, como sacerdotes, concernente ao altar, e a tudo o que estivesse para dentro do véu. Nesse texto aqui de Números capítulo 18, versículo 7, é claro que o véu referido tem de ser o véu do lugar santo. O próprio texto dá os elementos que permitem essa conclusão. Não é possível entender esse véu aqui como sendo o véu que separa o Santo do Santíssimo, porque os filhos de Arão não tinham acesso ao lugar santíssimo. Eles não podiam entrar no lugar santíssimo. E além disso, como elemento confirmatório dessa compreensão do texto de Números 18:7, nós vemos que se diz aqui concernente ao altar, o altar dos holocaustos que estava no átrio, e ao que estiver para dentro do véu, o que estiver para dentro da tenda, do tabernáculo, incluindo o Santo e o Santíssimo. Então, nesse caso aqui de Números 18, verso 7, para dentro do véu significa para dentro do véu do lugar santo. O primeiro véu do tabernáculo. Então, aqui nós temos um exemplo muito bom que nos mostra que nós não podemos cegamente pensar uma declaração para dentro do véu, para além do véu, e interpretar que isso necessariamente tenha de se referir ao lugar santíssimo. Todavia, os opositores da doutrina do santuário ainda insistem nesse argumento por causa do grego. Como assim por causa do grego? É porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo em hebraico. Ele foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento, e algumas porções em aramaico. A carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, usa a expressão to esseteron tu katapetasmatos. É a expressão que, traduzida para o português, aparece lá como para além do véu, em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Essa palavra grande para nós, não é? Katapetasmatos, é a palavra grega para véu. Alguns podem achar estranho, o português reduziu bastante a palavra. Em português a palavra é apenas véu, mas em grego a palavra usada é katapetasmatos. Então, em Hebreus 6,19, a expressão para além do véu é to esseteron tu katapetasmatos. E por que eles insistem na expressão grega que ocorre aqui? É porque eles observam o seguinte:
Hebreus, de uma maneira muito especial, segue muito de perto a Septuaginta, ou seja, a primeira versão do Antigo Testamento para o grego, a versão para o grego do Antigo Testamento mais antiga que existe, a primeira a ser produzida. E se observa, é amplamente conhecido, que a carta aos Hebreus segue muito de perto a tradução grega do 70, a Septuaginta. Sempre que a carta aos Hebreus cita um texto do Antigo Testamento, tá citando a Septuaginta. Cita a Septuaginta. Que era uma tradução. Que era uma tradução para o grego. Aí alguém pode se questionar, mas o resto do Novo Testamento não faz assim? Não tanto assim. O apóstolo Paulo, nas outras cartas, muitas vezes parece fazer uma tradução pessoal dele do hebraico para o grego. Ele faz a tradução própria dele, do hebraico para o grego. Alguns textos lembram a Septuaginta, outros não, mas Hebreus, diferentemente, parece seguir muito de perto o texto da Septuaginta. Então já sei o raciocínio que eles vão fazer. Se a Septuaginta tem uma expressão lá no Antigo Testamento que mostra que essa expressão refere-se ao segundo véu, logo, então, Hebreus também queria dizer segundo véu. Seria isso? É o raciocínio que os evangélicos que se opõem à compreensão tradicional adventista do santuário usam, e também foi o argumento usado por Desmond Ford. Eles observam que essa expressão to, estheteron tu katapetasmatos, aparece na Septuaginta somente em texto que se refere ao Santíssimo. E daí eles extraem